Galera, a atualização de agosto do Free Fire chegou com muitas novidades e assim como vem acontecendo nas últimas atualizações, tivemos mudanças nas habilidades de alguns personagens. E sempre fica aquela dúvida, se mudou pra melhor ou pra pior. E um dos personagens que foi afetado dessa vez é o Jota. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber do novo Jota. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Antes de qualquer coisa, eu só queria lembrar vocês que aqui no canal tem o guia completo dos personagens, onde eu faço uma análise mais detalhada com combinações de habilidades, situações de jogo, pontos positivos e negativos, e uma série de informações. Se você quiser conferir, vai na playlist guia de personagens desse card aqui, que vai ter tudo isso lá. Bom, então vamos falar aqui das mudanças que aconteceram na habilidade do personagem Jota. De todas as mudanças dessa atualização, acredito que essa foi a que gerou mais dúvidas, né? Principalmente porque foi o vídeo que vocês mais pediram aí nos comentários pra fazer, então eu resolvi dar prioridade pra ele, tá? E se você já é inscrito no canal, principalmente, não esquece de contribuir com um like aí, tá bom? Porque ajuda a divulgar o vídeo pra atrair mais inscritos e ajudar com o crescimento do canal e facilitar na produção desse tipo de conteúdo, beleza? Bom, realmente a habilidade está um pouco confusa mesmo, tá? Faltam informações na descrição, mas eu consegui entender aqui como que tá funcionando essa habilidade e é o que eu vou explicar pra vocês agora, tá? Então vamos fazer aqui um comparativo do antes e depois da habilidade do Jota pra gente entender melhor o que mudou. Vamos começar então pelo tipo da habilidade. A Garena manteve como uma habilidade passiva e realmente não teria por que mudar. O efeito dessa habilidade não combina para ser uma habilidade ativa e também é um tipo de habilidade que tem uma concorrência muito forte, né? E seria pior ainda para habilidade se houvesse essa mudança. Agora vamos falar das características e dos efeitos dessa habilidade. Essa é uma habilidade que tem o objetivo de te ajudar a sobreviver e ter mais sucesso nas trocações, principalmente se você for rushador, já que uma das características dessa habilidade é recuperar parte do seu HP quando você elimina um adversário. Aqui foi onde ocorreu uma das mudanças, mas daqui a pouco eu explico melhor isso porque tem detalhes bem importantes para falar para vocês, tá? E a primeira mudança que eu quero falar aqui, que é uma das mais simples, são as armas que funcionam com a habilidade, tá? Antes somente metralhadoras ou 12 funcionavam com ela. Agora qualquer arma funciona, inclusive snipers, exceto armas com dano explosivo, como lança, canhão de mão e etc. Granadas também não. E arma branca, né? Arma branca, se você não sabe, é panela, espada, facão e etc. E soco, obviamente, também não funciona, tá bom? Agora vamos às mudanças mais complicadas e eu vou detalhar um pouco mais para vocês entendam melhor, tá? Um efeito novo que a Garena colocou nessa habilidade, que antes não tinha, é uma coisa que nós podemos chamar de roubo de HP, embora a Garena não tenha dado esse nome oficialmente, mas é assim que funciona, tá? Isso, inclusive, é um efeito que tem muito em jogos de RPG e funciona da seguinte forma. Sempre que você acerta um adversário, você vai recuperar um pouco do seu HP. Eu fiz diversos testes aqui para ver se esse ganho de HP mudava de uma arma para outra ou se mudava de um tiro no peito para um tiro na cabeça, né? E a única mudança que eu vi que a arma tem é quando você usa uma 12. Pelo que eu pude perceber, cada tiro que você acerta no adversário recupera um ponto do seu HP, independente se foi tiro no peito ou na cabeça ou se foi uma AR ou uma submetralhadora. O padrão é esse. Porém, com a 12, ela recupera 3 de HP cada vez que você acerta o adversário. Isso acontece justamente porque os tiros de 12 são aqueles tiros mais espalhados, sabe? Então acaba acertando mais tiros no adversário e por isso acaba tendo esse ganho a mais. Mesmo se o disparo de 12 acertar mais tiros, o padrão de HP ganho aqui está sendo de 3 pontos para cada disparo. A única mudança de ganho de HP a mais foi essa, tá? Outro detalhe que vale a pena falar aqui é que esse ganho de HP é válido quando o adversário está caído também, tá? Ou seja, se você atirar em um adversário para finalizar, você vai ganhar HP também referente a cada tiro acertado. Essa foi uma mudança bem positiva na habilidade, tá? E outra mudança também foi em relação ao HP ganho quando você elimina algum adversário. Esse efeito já tinha na habilidade e o ganho variava de acordo com o level. Seguindo a ordem aí do level 1 ao level 6, esse ganho era de 25, 28, 31, 34, 37 e 40 pontos de HP após cada eliminação. E agora foi alterado para 10, 12, 14, 16, 18 e 20% de ganho, tá? Algumas pessoas quando viram isso logo de cara pensaram que isso foi um nerf na habilidade, mas na verdade não, tá? O que acontece é que antes a Garena determinava a quantidade de HP por pontos e agora ela mudou para porcentagem. Porém, se você converter a quantidade de HP atual de porcentagem para pontos, você vai ver que vai ser basicamente a mesma coisa de antes, tá?
então não foi um nerf isso daqui, tá? Só que tem um detalhe muito interessante que acabou melhorando mais ainda esse efeito. Presta bem atenção nisso. Atualmente na habilidade diz que abater um oponente recupera 20% de vida. Esses 20% de vida ganho é calculado em cima do limite do seu HP, ou seja, 20% de 200 é igual a 40 pontos de HP. Será que vocês já entenderam aonde eu quero chegar? Se você usar o Luqueta com limite de HP de 250, esses 20% serão calculados em cima dos 250 e não 200. Nesse caso, o HP ganho após cada eliminação seria 50 pontos de HP, já que 20% de 250 é 50. Ou seja, o Luqueta agora passou a ser um excelente complemento para o Jota, e além disso, você ainda tem o roubo de HP dos tiros que você acertar nos adversários. Cara, tem noção do que virou essa habilidade? Isso sem contar que tem outras habilidades que podem melhorar mais ainda essa recuperação de HP. Aliás, mais uma coisa que tinha antes na habilidade foi retirada, mas isso foi para melhorar a habilidade, é que antes, mesmo sendo uma habilidade passiva, ela tinha um tempo de recarga de 5 segundos. Ou seja, se você eliminasse mais de um adversário dentro desses 5 segundos, só a primeira eliminação que recuperava seu HP. E isso era bem ruim, principalmente na hora de rushar em um squad, por exemplo, né? Agora não tem mais esse tempo de recarga e isso também foi bem positivo. E só um detalhe importante que vale a pena deixar claro aqui, esses 20% de HP ganho acontece quando você deita o adversário, não quando você elimina ele, tá? Exceto se você estiver jogando solo, aí conta nesse caso quando você elimina. Inclusive, eu não posso deixar de falar que também foi de um bug que aconteceu no primeiro dia que eu testei o Jota, nos outros dias não aconteceram mais. Só que foi o seguinte, quando eu deitava um adversário, eu ganhava os 20% de HP. Agora, se eu estivesse jogando solo, quando eu eliminava, eu não ganhava os 20%. Só ganhava o roubo de HP dos tiros acertados. Eu não sei se a Garena viu isso a tempo e corrigiu, mas tinha esse bug e isso me deixou até bem confuso nos testes, porque eu ficava sem entender por que não estava contando em alguns casos, se era o tipo da arma, e até depois de um tempo aí eu reparei nesse padrão. Então fica de olho se isso não está acontecendo com você também. Bom, com isso podemos concluir que essas mudanças que a Garena fez na habilidade do Jota foram muito positivas. O Jota já era um bom personagem antes, mas essas mudanças deixaram ele muito melhor. Agora a habilidade funciona com uma variedade bem maior de armas, e isso tirou aquela limitação que a habilidade tinha de ser mais voltada para quem joga só rushadão. Mesmo se você tiver um estilo de jogo mais à distância, a habilidade pode ser muito útil para você também, e para quem joga rushadão ficou melhor ainda, né? E outra mudança que foi positiva na habilidade é ganhar HP sempre que você acerta algum tiro no adversário. Por mais que algumas pessoas possam pensar que o ganho de HP é pouco, lembra que você ainda tem um bônus de ganho maior ainda quando você elimina alguém, e não tem nenhuma outra habilidade no jogo que faz algo parecido, né? Se você for aquele tipo de jogador que tem dificuldade em dar capa mesmo e acerta muito o peito, essa habilidade é quase que obrigatória para você, porque por mais que você acerte mais tiros para eliminar algum adversário, pelo menos isso vai ser recompensado com ganho de HP. Inclusive, a única coisa que eu falaria que poderia ser melhor ainda na habilidade é se esse ganho de HP fosse maior para acertos na cabeça, né? Fosse, sei lá, uns 3 de HP pelo menos, né? Ia valorizar mais. Só que mesmo assim, a habilidade está muito boa e no geral, sem exagero, eu acredito muito que essa habilidade vai entrar sim para o meta do jogo, porque tá muito apelona. O Jota já era bem utilizado, mas agora ele vai ser mais ainda. Inclusive, eu acredito que a Garena fez essa mudança no Jota para não ter o mesmo problema que ela teve com o Jai, né? Tem muita gente que não sabe, mas o Jota também é um personagem que chegou no jogo por meio de uma parceria com o ator indonésio Yotaslin, que fez o papel do Sub-Zero nesse último filme do Mortal Kombat, né? Lançado em 2021. Então, para evitar que houvesse uma quebra de contrato, assim como foi com o Jai, a Garena melhorou o Jota com uma intenção clara aí de fazer ele entrar pro meta, né? E assim, dá mais lucro para ambos, né? Tanto pro ator como pra Garena. Bom, e quanto às combinações de habilidade, eu já citei anteriormente aí o Luqueta, né? Que não só aumenta o seu HP, mas de fato aumenta o efeito da habilidade, gerando uma cura maior quando você elimina alguém. A Capela também é uma ótima opção, porque ela aumenta a cura que o Jota ganha. Inclusive, um detalhe importante sobre a Capela é que ela funciona somente no ganho dos 20% de HP. Ela não aumenta o ganho de HP quando você atira, tá? Porque o efeito da Capela aumenta a cura das habilidades em 10%. Como ganha de apenas 1 de HP na maioria dos casos, você jogar 10% em cima disso não vai ser um valor alto o suficiente para aumentar o efeito, mas ela aumenta sim os 20%. Então, só para ter uma referência aí, com a Capela, ao invés de você ganhar 40 de HP, você ganharia 44. E se você tiver com Luqueta ainda, essa cura passa a ser 55. Então é uma combinação muito forte. E duas habilidades ativas que funcionam muito bem com o Jota também é o Alok, que tem a cura, né, quando você ativa a habilidade, além do ganho de velocidade. E a Extrema, que tem aquele aumento temporário de HP, né, e na hora do rushadão isso pode ajudar bastante. Essas são só algumas ideias, tá? Mas no geral o Jota funciona bem com várias outras habilidades também. E quanto aos pets, não tem como deixar de citar o Pet Panda, que também fornece HP sempre que você elimina algum adversário. No caso do Panda, o efeito da habilidade dele é individual, ele não vai aumentar o efeito do
do Jota, mas se você somar com o ganho do HP do Jota, dá pra ganhar bastante HP. Imagina agora você combinar Jota, Luqueta, Capela e Panda. Levando em conta que todas as habilidades estejam no level máximo, o HP recuperado seria de 65 pontos. Na verdade seria 66 pontos porque você ganharia 1 de HP do último tiro que eliminou o adversário, mais os 65 pontos. Além, é claro, do roubo de HP dos tiros que você acertar antes de finalizar. Então é bastante coisa, hein? É uma combinação que dificulta muito você ser eliminado em uma trocação. Bom, mas é isso, essas foram as mudanças do personagem Jota. E vocês o que acharam? Gostaram? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar as dúvidas sobre esse personagem. E se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal. Como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais vídeos como esse daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar, tem mais análise de personagens, dica de jogabilidade, tem bastante coisa. Clica aí e confere que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo. Quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou! Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide.